Oração poderosa. Salmo 23 e a oração de São Bento. A força da palavra. Um chamado espiritual. Existe uma força invisível que nos acompanha desde o início da nossa existência. Uma força que não pode ser tocada, mas que é sentida com intensidade por aqueles que escolhem abrir seus corações para o divino. Em tempos de escuridão, quando as dores da alma parecem sufocar e a esperança se esvai como areia entre os dedos, muitos encontram consolo nas palavras eternas da Bíblia. Uma dessas palavras ecoa com poder e tranquilidade através dos séculos. O Salmo 23. Um cântico milenar que toca as fibras mais íntimas da alma humana. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim começa uma das passagens mais recitadas, mais ouvidas e mais reverenciadas da história da humanidade. Não se trata apenas de uma oração, mas de um refúgio espiritual. Uma armadura invisível que protege os que creem contra os medos, as angústias e os perigos do mundo. Cada versículo carrega uma simbologia profunda, onde o pastor representa Deus guiando suas ovelhas. Nós, por caminhos seguros, mesmo diante do vale da sombra da morte. Mas existe algo ainda mais enigmático que se soma a essa força: a oração de São Bento. Uma prece que transcende o tempo e ressoa como um escudo contra todo mal. São Bento, conhecido por sua santidade, sabedoria e enfrentamentos contra forças malignas, deixou para nós um legado espiritual de imenso poder. A cruz de São Bento, muitas vezes usada como amuleto de proteção, não é um símbolo mágico, mas sim uma declaração de fé, e sua oração, quando recitada com devoção, torna-se um verdadeiro exorcismo espiritual contra as forças sombrias que insistem em nos rondar. É nesse encontro entre o sagrado poético do Salmo 23 e o poder invocativo da oração de São Bento que este vídeo se debruça. Prepare-se para mergulhar em um universo de fé, proteção e mistério, onde a palavra se transforma em escudo, a oração em espada e a fé em muralha. Você já sentiu que algo invisível estava tentando te afetar negativamente? Já teve noites mal dormidas, sonhos estranhos ou sensações inexplicáveis de medo e angústia? Talvez esse vídeo seja a resposta espiritual que você tanto busca. Vamos juntos desvendar os significados ocultos por trás dessas orações e aprender a usá-las como instrumentos de luz contra as trevas. Salmo 23. Entre a poesia e a proteção divina. O Salmo 23 não é apenas um texto sagrado. Ele é um verdadeiro poema espiritual, um cântico de confiança, uma proclamação de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que nos guia. Escrito pelo rei Davi, um homem que enfrentou gigantes, guerras e traições, este salmo nasce da intimidade com Deus. É um testamento de fé construído com lágrimas, medos e vitórias. A primeira frase, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", revela muito mais do que conforto. Ela declara submissão e confiança total. Quando afirmamos que o Senhor é o nosso pastor, reconhecemos que somos ovelhas, criaturas frágeis, dependentes, muitas vezes perdidas, e que necessitamos de um guia. Essa entrega total é o primeiro passo para a verdadeira libertação espiritual. Neste mundo repleto de ruídos, incertezas e tentações, escolher confiar é um ato de coragem. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aqui encontramos a promessa da paz interior. O pasto verdejante simboliza a abundância espiritual, enquanto as águas de descanso representam o alívio que só Deus pode oferecer. Em um tempo onde a ansiedade é quase uma epidemia, essas palavras oferecem um bálsamo à alma. Elas não apenas acalmam, elas realinham nosso espírito com o Criador. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa parte do Salmo é um grito por justiça e restauração. Quando nossa alma está exausta, quando a vida nos machuca, quando somos injustiçados, essa frase se torna um sussurro reconfortante. Ela nos lembra que Deus não é apenas amor, mas também justiça,
Ele vê o que está oculto, ouve o que ninguém escuta e age no tempo certo. Mas talvez o momento mais poderoso do Salmo 23 esteja nas palavras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa declaração é uma das mais corajosas da Bíblia. É uma confissão de fé diante do perigo. É uma recusa em ceder ao medo. É a certeza de que, mesmo cercados pela morte, estamos acompanhados pela presença do Divino. E você, já sentiu que estava atravessando o vale da sombra da morte? Já passou por momentos em que tudo parecia perdido? Continue conosco. No próximo bloco, mergulharemos na simbologia do cálice transbordante e da bondade eterna que acompanha os que seguem o pastor. E logo em seguida, revelaremos o poder secreto da oração de São Bento. O banquete espiritual e a presença constante de Deus. Quando o Salmo 23 afirma: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele revela uma dimensão espiritual que transcende a compreensão comum. Essa mesa não é apenas um banquete físico, ela é uma celebração divina, preparada por Deus mesmo em meio à adversidade. Imagine isso. Seus inimigos te observam, mas você está em paz, sendo servido pelo próprio Criador. Essa imagem não é apenas simbólica, ela é profética. Deus honra seus filhos mesmo em terreno hostil. O ato de ungir a cabeça com óleo tem raízes antigas. Nos tempos bíblicos, a unção era feita em reis, profetas e sacerdotes como sinal de bênção, consagração e proteção espiritual. Davi, como rei e servo de Deus, sabia o que isso significava. E quando ele escreve que o seu cálice transborda, ele está dizendo que suas bênçãos são tão abundantes que não conseguem ser contidas. Esse transbordar espiritual nos lembra que a graça divina é ilimitada e que mesmo em tempos difíceis, Deus derrama sobre nós alegria, sabedoria e proteção. A conclusão do Salmo é um conforto perpétuo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui não há espaço para dúvidas. Há uma promessa. Bondade e misericórdia não apenas nos alcançam, elas nos seguem. Isso significa que Deus não age apenas no agora, mas também se compromete com nosso futuro, e habitar na casa do Senhor eternamente é o maior desejo de uma alma sedenta de paz e luz. Esse salmo, quando recitado com fé, é uma oração de escudo. Ele não apenas acalma corações aflitos, mas expulsa toda a energia negativa. Por isso, muitos o colocam sob o travesseiro, outros o repetem antes de dormir, e há quem o escreva à mão e carregue consigo como proteção. E você, já experimentou o poder real dessas palavras? Mas e quando sentimos que estamos sendo atacados espiritualmente? Quando pesadelos, doenças súbitas e desânimo inexplicável tomam conta? É nesse ponto que a oração de São Bento entra em cena com seu poder exorcístico. Prepare-se. No próximo bloco vamos mergulhar na história e na força mística de uma das orações mais poderosas contra o mal. São Bento, o guerreiro da luz contra as sombras. São Bento nasceu no século V, em uma época de crise, decadência e caos espiritual. Enquanto o Império Romano ruía e a sociedade mergulhava na corrupção, ele se retirou para uma caverna em busca de Deus. Lá, isolado do mundo, viveu uma vida de oração, jejum e meditação. Foi nesse retiro espiritual que ele recebeu visões, enfrentou tentações demoníacas e travou batalhas invisíveis que fariam parte do seu legado eterno. O que muitos não sabem é que São Bento foi um verdadeiro guerreiro espiritual. Ele enfrentou o mal com oração e fé, e sua vida foi marcada por inúmeros milagres de proteção. Um dos episódios mais conhecidos conta que ele abençoou um cálice envenenado, e o cálice se quebrou milagrosamente antes que ele pudesse beber.
Outro relata que ele livrou um monastério inteiro de possessões demoníacas, apenas com a força da cruz e da oração. Esses eventos deram origem ao que conhecemos hoje como a Cruz de São Bento, símbolo sagrado que carrega inscrições latinas de grande poder espiritual. As letras CSPB significam Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento. Já as iniciais VRSNSMV e SMQLIVB remetem à famosa oração de exorcismo Vade retro Satana, nunquam suade mihivana, sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. Afasta-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Essa oração, quando pronunciada com fé, age como um verdadeiro escudo espiritual. Muitas pessoas relatam alívio imediato de angústias, cessar de pesadelos, proteção em situações de risco e até cura de enfermidades. Mas é fundamental lembrar, não se trata de mágica. A eficácia da oração de São Bento está na entrega total a Deus e na fé verdadeira com que se clama pelo auxílio do alto. Unir o Salmo 23 à oração de São Bento é como juntar poesia e espada. Uma traz o consolo e a presença divina, a outra a autoridade espiritual para enfrentar as trevas. Mas como fazer isso de forma prática no dia a dia? No próximo bloco, vamos aprender como usar essas duas poderosas orações em conjunto e como transformar sua casa e sua vida em fortalezas espirituais. Como usar essas orações na vida real. Escudo diário de luz. É comum que, ao vivermos em um mundo tão conturbado, esqueçamos que nossa alma precisa de proteção tanto quanto o nosso corpo. O estresse constante, as más companhias, ambientes carregados, inveja e até forças espirituais que não vemos podem nos atingir sem que percebamos. E é aí que a união do Salmo 23 com a oração de São Bento se transforma em uma arma de luz que pode ser usada diariamente. Mas como aplicar isso no cotidiano? Primeiramente, é essencial criar um momento de silêncio. Escolha um horário do dia em que possa se concentrar. Seja ao acordar, antes de dormir ou em momentos de aflição. Acenda uma vela branca, respire fundo e recite o Salmo 23 com calma, refletindo sobre cada palavra. Visualize o Senhor como seu pastor, guiando seus passos, abrindo portas e afastando o mal. Mentalize sua vida sendo protegida por uma força divina, sentindo paz e segurança. Logo após, pegue a cruz de São Bento, se tiver uma, ou apenas una as mãos, e recite com fé a oração de exorcismo. Sinta a autoridade que essas palavras têm. Você não está apenas orando, está se posicionando espiritualmente. Está declarando que o mal não terá lugar na sua casa, no seu corpo, na sua mente nem no seu caminho. O mal recua diante da fé genuína. Muitos padres e exorcistas afirmam que a oração de São Bento é uma das mais eficazes contra influências espirituais negativas, inclusive em casos sérios de opressão espiritual. Outra prática recomendada é espalhar versículos do Salmo 23 em locais estratégicos da sua casa. Atrás da porta de entrada, na cabeceira da cama, na carteira, no painel do carro. Faça o mesmo com a oração de São Bento. Essa atitude, além de reforçar sua fé, serve como lembrete diário de que você está sob a proteção divina. Crie também o hábito de orar por outras pessoas, familiares, amigos, até inimigos. A oração feita por intercessão tem um poder imenso. Recite o Salmo 23 por alguém que esteja doente, deprimido ou perdido. Reze a oração de São Bento por aqueles que estão cercados por más influências, vícios ou relacionamentos tóxicos. O bem que emitimos sempre volta, e Deus honra os que se preocupam com o próximo. Você está pronto para transformar sua rotina em um ritual sagrado de proteção e paz? No próximo bloco vamos encerrar com uma conclusão profunda, repleta de reflexão e motivação. Acompanhe até o fim e permita-se viver uma verdadeira renovação espiritual.
Conclusão: o chamado à fé, à reflexão e à transformação espiritual. Vivemos tempos sombrios. A tecnologia avança, mas a alma humana parece cada vez mais aflita. A informação está ao alcance de um clique, mas o coração das pessoas carrega angústias profundas, medos inexplicáveis e uma constante sensação de vazio. E é exatamente nesses momentos que precisamos retornar às raízes. A palavra, a oração, a conexão espiritual verdadeira. O Salmo 23 nos lembra que nunca estamos sozinhos. Mesmo quando o mundo fecha as portas, quando os amigos se afastam, quando o chão parece desaparecer sob nossos pés, Deus está ali, caminhando conosco no vale da sombra da morte, preparando banquetes em meio à guerra, ungindo nossas feridas com óleo sagrado, transbordando bênçãos em nossos cálices secos de esperança. Já a oração de São Bento nos convida à coragem. Ela é o grito do Espírito diante das trevas, um chamado à santidade e à luta contra tudo o que é nocivo, invisível e destrutivo. Recitá-la é declarar guerra ao mal e afirmar que nossa alma pertence à luz. É levantar-se mesmo cansado, orar mesmo ferido, crer mesmo quando tudo parece ruir. E, principalmente, confiar. O mundo tenta nos convencer de que a fé é fraqueza, que a oração é perda de tempo, que o espiritual é ilusão. Mas nós sabemos, não há força maior que a de um coração que ora. Não há escudo mais poderoso do que a presença de Deus. E não há paz mais real do que aquela que vem de um espírito alinhado com o divino. Hoje, você teve a chance de conhecer e aprofundar-se em duas das mais poderosas ferramentas espirituais disponíveis. O Salmo 23 e a oração de São Bento não são apenas palavras antigas. São pontes entre o céu e a terra. Use-as com fé, com constância, com amor. Transforme sua casa em um altar, sua mente em um templo e seu coração em morada da luz. E lembre-se, a batalha espiritual é diária. Mas você não está sozinho. Moral da história: a fé não remove os problemas, mas nos dá força para enfrentá-los. A oração não é fuga, é resistência. E Deus, o pastor que nunca falha, caminha ao nosso lado, mesmo quando tudo desmorona. Mensagem final: permita-se sentir a presença de Deus através dessas orações. Volte a acreditar, reacenda sua luz, e nunca subestime o poder de uma alma que confia no Senhor. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.